Com a palavra, o senhor Antônio César, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o senador José Pimentel, presidente dessa sessão, ao senador Ricardo Ferraço, relator do PLS 402-215, inclusive parabenizá-lo pelo brilhante voto, parecer que deu em relação a esse projeto, esclarecendo diversos pontos e principalmente esses pontos que tratam da maior controvérsia em relação ao projeto, que é a presunção de inocência. Mas também gostaria de fazer um registro e um cumprimento especial aos senadores que propuseram essa medida, o senador Roberto Requião, o senador Álvaro Dias, senador Aloysio Nunes e juntamente com os demais senadores aqui presentes, e agradecer também ao senador Valadares, que proporcionou também esse momento da audiência pública, até com uma sugestão inicial sua, e dizer que a JUF, né, sente-se muito honrada em estar representada aqui hoje e poder trazer argumentos para esse debate, sobretudo democrático e importante para a sociedade brasileira. Nós não temos a presunção, né, nem queremos ser donos de todas as verdades, mas trazer argumentos importantes relacionados ao momento que o país vive, relacionados às experiências dos magistrados nas suas atividades cotidianas e naquilo que principalmente nós observamos no dia a dia, nos julgamentos dos processos. E, diante disso, esse debate democrático externalizado hoje por essa audiência pública revela-se o seu ponto máximo, onde que nós vamos poder trazer elementos favoráveis e alguns outros contrários para que os senadores possam, então, aqui no Parlamento, que é o lugar de discussão e debate da legislação brasileira, tomar uma posição sobre esse tema tão importante e caro para o sistema de justiça penal brasileiro. O Poder Judiciário é muito criticado e muitas das críticas são procedentes. E podemos aqui nos concentrar as críticas em torno da morosidade, em torno de recursos excessivos, transversos e protelatórios de todas as origens, e quando não muitos, somos criticados pela prescrição de muitos delitos. E este arcabouço, esta tríade, morosidade, recursos protelatórios e prescrição, convertem-se naquilo que talvez seja mais prejudicial hoje a uma efetividade da jurisdição ou da prestação jurisdicional. É claro que os juízes, no exercício da sua função, eles não têm por primazia ou por função principal combater a impunidade. Combater a impunidade é algo específico da polícia, do Ministério Público, dos órgãos de repressão. O juiz, sim, ele se preocupa, ou deve se preocupar, com a regularidade do processo. E na regularidade do processo, ele visa, sobretudo, que não haja a impunidade e que a justiça seja feita nos casos concretos. E, diante dessas experiências dos magistrados, o que nós procuramos observar em relação a essa tríade de críticas que recebemos é, sobretudo, buscar um equilíbrio entre os direitos do acusado e os direitos da sociedade, né, e os direitos do ofendido. Porque nós sabemos que sempre que comete-se uma infração penal, há um ofendido e um ofensor. Ambos têm direito, como já foi falado aqui. Ambos têm direitos a todos os princípios processuais, seja ampla defesa, seja o contraditório, seja o duplo grau de jurisdição, a presunção de inocência e tantos outros que a Constituição e os instrumentos internacionais consagraram ao longo dos últimos 200 anos. Mas estes princípios, sobretudo, não são princípios absolutos, ou seja, não é nenhum princípio que tenha que ser levado ao seu extremo, ao máximo de ser aplicado com absoluta razão e certeza. Já é assim no nosso sistema, como o advogado Fábio colocou, que existem as chamadas prisões cautelares. O próprio artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece em quais casos há uma relativização do princípio da presunção da inocência como uma forma de medida cautelar. O que nós podemos dizer aqui em relação ao projeto também é que de uma forma, de uma forma mais clara, precisa, que está sendo submetido ao Senado e à Câmara dos Deputados a apreciação de uma forma de medida cautelar que é possível estabelecer pelo legislador, como o legislador fez no artigo 312.
Então, essa também é uma posição que se pode fazer. Agora, em relação ao projeto, especificadamente, nós temos que esse projeto não é um projeto de exclusividade da Associação dos Juízes Federais, mas é um projeto que teve seu nascedouro no ENCLA. O ENCLA, como os senhores sabem, é a Estratégia Nacional do Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que reúne 60 entidades e instituições do Executivo, Legislativo, até aqui, destas casas, do Ministério Público, dos juízes, associações, que debatem temas importantes e relevantes e apresentam sugestões de alterações legislativas. E o ENCLA, na ação 14, no ano passado, apresentou este projeto, de uma forma muito parecida com o texto que está sendo debatido aqui no PLS 402, como uma proposta de alteração legislativa. Então, nós temos como a base formadora desse projeto essas instituições que debateram a ação 14 no ENCLA. E isso, claro, é um projeto a ser debatido, como já mencionei, de forma democrática e que pode ser e deve ser acrescentado, alterado, modificado para ajustar os devidos termos. Mas eu gostaria também de fazer algumas considerações que já foram feitas aqui, mas que reputo de extrema importância. Quando nós falamos em doutrinadores estrangeiros, como Alexis, que foi citado aqui, ou qualquer outro doutrinador estrangeiro, que nós temos isso como dogmas, como doutrinadores que têm que ser seguidos ou são seguidos por maioria dos estudantes, das faculdades. Mas, além disso, ou para além disso, nós temos a prática. E a prática revela situações diferenciadas. Nós temos experiências legislativas de outros países. E nisso também podemos ou devemos nos pautar para um debate como esse. E lembrar que no sistema do Código Penal Federal dos Estados Unidos, já uma medida semelhante à que está sendo proposta, após o julgamento da primeira instância, já é possível haver uma confrontação desses termos. E também lembrando que na França, tanto Estados Unidos como França são berços, do constitucionalismo e desses princípios processuais importantes, há uma regra semelhante. E os apelos de condenação criminais não têm regra o chamado efeito suspensivo que nós estamos tratando aqui. E me permitam, é bastante breve o trecho que eu gostaria de ler aqui, da Corte de Cassação da França, que decidiu sobre a compatibilidade do dispositivo do artigo 367 do Código de Processo Penal da França e que confronta com o princípio da presunção da inocência. Ou seja, lá trata-se de prisão preventiva, ordem de prisão, execução, artigo 367, a linha 2 do Código de Processo Penal, com a redação dada de 15 de junho de 2000. E diz o seguinte: não é contrário ao princípio da presunção da inocência que, como prevê o artigo 367 do Código de Processo Penal francês, a ordem de prisão seja colocada em execução ou continue a produzir os seus efeitos até que a duração da detenção seja aquela da pena cominada enquanto o arresto não é definitivo e, ante o caso, durante a instância do apelo. Podemos também trazer algumas reflexões a respeito do contexto histórico brasileiro. Nós vivemos um período ditatorial. Após o período ditatorial, nós tivemos realmente a manifestação que deve ser seguida no sentido de que a ampla liberdade e restrições às penas. Mas, lembrando que o Supremo Tribunal Federal, até o ano de 2009, na composição, então, à época, por 6-5, extinguiu algo semelhante que seria a execução provisória da pena. Então, nós já tínhamos isso. E como já mencionado aqui pelo juiz Sérgio Moro, hoje, pelas manifestações dos ministros do Supremo Tribunal Federal, se esse tema voltasse a julgamento, nós poderíamos ter, quiçá, ou provavelmente teríamos um resultado diferente sobre o tema. Então, vejo que são questões correlacionadas que geraram a proposta de emenda 15, aqui que se tramita no Senado, denominada PEC Peluso, e que depois foi apresentado um substitutivo pelo senador Aloysio Nunes, e que não há nenhuma relação ou ofensa ao princípio da presunção de inocência. Em relação ainda à presunção de inocência, o que é importante salientar
é dizer que, nesta proposta, de acordo com essa proposta, são preservados todos os princípios processuais penais. Porque o juiz de primeira instância, seja o juiz estadual, seja o juiz federal, ele vai apreciar todas as provas. É do juiz o dever da regularidade do trâmite processual. E lá, todos os direitos processuais da ampla defesa, do contraditório, da presunção da inocência, são assegurados. Depois, se a pessoa ofendida, o acusado, não concordar, né, com a decisão, a sentença do juiz, ele pode recorrer. E quando ele recorre a um tribunal, pelo menos 3 juízes, pelo menos 3 desembargadores é que apreciam esse recurso. E apreciam esse recurso, então, neste duplo grau de jurisdição aqui observado, como dizem os instrumentos internacionais que tratam de presunção de inocência, são preservados. Então, nós temos todo um arcabouço, um emaranhado de formas em relação à prova que é discutida e debatida em primeira e em segunda instância, sendo observados, preservados os princípios e garantias do processo penal. Claro que nós temos ainda a possibilidade de um recurso no sistema brasileiro ao STJ e outro ao STF. Mas nestes recursos não se discute a prova, discute-se a conformidade do direito federal aplicado ou do direito instituído na Constituição. Então nós não temos mais debate no STJ, no STF sobre a prova. Ao instituir o sistema como é hoje e permitir que somente após o trânsito em julgado, a decisão lá no final, a partir da 4ª instância decisória, nós até poderíamos admitir um sistema como esse, mas aí nós precisaríamos ter muitos mais ministros do STF e muitos mais ministros do STJ para poder dar conta de uma uniformidade, de uma gama de demandas, né, que chegariam como um recurso aqui a Brasília, a essas 2 cortes superiores. Então, a conformidade de todos os princípios processuais e também do sistema escolhido deve estar em sintonia com essas questões. Já aqui me encaminhando para o final, eu gostaria também de tratar dessa questão, e como mesmo o projeto trata no artigo 617, e como foi falado pelo advogado Fábio, é de que é possível sim o Senado e a Câmara dos Deputados alterarem as formas de medidas cautelares impostas para a prisão. Se o legislador, né, fez assim no artigo 312, é possível que haja um aperfeiçoamento da legislação com previsão das hipóteses desses casos tratados no artigo 617, e também, lembrando que aqui são especialmente para crimes graves, os crimes considerados crimes hediondos, crimes de tortura, terrorismo, corrupção ou lavagem de dinheiro, são só os crimes mais graves. E que ainda esse projeto permite que o tribunal faça essa análise e não decrete a prisão. E mais, que o Superior Tribunal de Justiça e que o Supremo Tribunal Federal ainda tenha a possibilidade, em casos que repute importante ou diferenciados, ou que não haja uma razão para a decretação da prisão, conceda habeas corpus. Nós tratamos de regra. Volto aqui a dizer, não há nada absoluto em direito, em nada nessa vida. E nós temos a regra, que é essa que está sendo colocada, mas que o próprio texto legislativo, ora proposto, permite exceções. E essas exceções analisadas de caso a caso. E, realmente, para encerrar, né, o Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei Complementar 135 de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa, no julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade 29 e 30 e na ação direta de inconstitucionalidade 4.578, admitiu que uma condenação criminal por órgão colegiado, mesmo sem trânsito julgado, seria apta a tornar inelegível o condenado. O julgado representa o entendimento da Suprema Corte em relação ao princípio da presunção da inocência e não impede em absoluto a imposição de restrições ao direito da pessoa condenada criminalmente, mesmo antes do trânsito em julgado, apontando a compatibilidade da Constituição do projeto ora apresentado. E também no HC, já foi citado aqui, 84078, apesar de o Supremo, nesse julgamento, ter revisto o precedente anterior,
passando então a reputar inválida a execução provisória da pena, como referi anteriormente, mas resguardou a validade da prisão cautelar antes do julgamento definitivo. E realmente, para encerrar, senhor presidente, nós temos, segundo o Conselho Nacional de Justiça, um índice de 40%, mais de 40% de presos provisórios hoje no sistema penal. E esse índice, sobretudo, revela que essas pessoas estão presas por uma dessas modalidades de prisão cautelar. Então, deixamos aqui, para contribuir com o debate democrático, a posição de que é importante que esse projeto, né, prossiga nos seus debates, mas, sobretudo, seja levado em consideração como uma nova forma de estabelecimento e de requisitos para a decretação da prisão cautelar, como ora se propõe. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para que os eventuais debatedores aqui hoje presentes e também os senadores que queiram fazer qualquer indagação em favor ou em contrariedade ao projeto, a gente possa estar esclarecendo e trazendo essa posição. Muito obrigado.